Vamos tratar agora da ementa desse curso de processo penal que eu muito carinhosamente selecionei para vocês, com o objetivo de tentar, desde o princípio, diferenciar o conhecimento disponível para vocês do conhecimento convencional. Eu não estou aqui tão preocupado somente com o aspecto dogmático do processo penal, como também com o seu aspecto crítico. Daí que a doutrina que a gente vai utilizar é a do Aurélio Lopes Júnior, que vem sendo cada vez mais a doutrina citada e adotada pelo Supremo Tribunal Federal em muitos aspectos do sistema processual penal. Então, para além da seleção de dogmática clássica de processo penal que a gente já costuma fazer, eu também gostaria de apresentar para vocês a obra do professor Auri Lopes Júnior, Direito Processual Penal, né? Eu estou disponibilizando ela no NEAD, atualizada. Vamos usar também as obras mais tradicionais do professor Paulo Rangel, Direito Processual Penal. Vamos utilizar o Manual de Processo Penal do professor Renato Brasileiro de Lima. Vamos utilizar o curso de processo penal do professor Nestor Távora e o processo penal didático do professor Fábio Roque de Araújo. Essas são as obras que vão ser disponibilizadas para vocês. Mas eu quero fazer uma ponderação acerca da bibliografia. Quando vocês estiverem estudando, vocês precisam atentar se o livro que vocês estão na frente de vocês, se o livro que foi disponibilizado para vocês, ele é um livro atualizado com as regras da lei anticrime, que estão em vigência desde o dia 24 de dezembro de 2019. Né? A Lei 13.964, ela alterou muito profundamente o processo penal, então eu gostaria que vocês se certificassem que estão utilizando legislação atualizada, que estão utilizando um material atualizado. Isso é muito importante, porque mudanças profundas foram realizadas no processo penal, inclusive em um dos temas mais importantes desse semestre, que vai ser a investigação criminal, o estudo da investigação criminal, da fase pré-processual do nosso processo penal. Eu não gosto muito do termo pré-processual, para ser franco, porque eu considero que, muito embora do ponto de vista mais convencional da doutrina, nós não tenhamos ainda uma lide, e portanto não tenhamos ainda um processo, justamente na investigação criminal que nós temos a raiz do processo penal. Mas vamos por parte, vamos descobrir o que nós vamos estudar nesses conteúdos. A gente vai começar com algumas considerações preliminares sobre o processo penal, vamos trabalhar os critérios interpretativos da norma processual penal que diferem, segundo boa parte da doutrina e também conforme a lei, dos critérios do direito penal material. Nós vamos trabalhar também com a forma e os conceitos fundamentais do processo penal. Nós vamos rememorar aquilo que a gente já sabe da teoria geral do processo, mas agora com um recorte mais específico, com um recorte mais voltado efetivamente ao processo penal que tem uma natureza ímpar. Né? Nós não podemos tratar no mesmo diapasão uma ação de cobrança com um processo criminal onde alguém pode efetivamente ser condenado à privação da sua liberdade, a pena mais severa que um ser humano pode sofrer nas mãos do Estado no Brasil, salvo aquelas exceções da pena de morte. Muito embora eu deva considerar que, do ponto de vista filosófico, a morte muitas vezes pode ser considerada melhor do que as condições em que uma pessoa é efetivamente torturada por anos em um sistema prisional, como acontece no Brasil muitas vezes. Outro aspecto importante que nós vamos falar é efetivamente da aplicabilidade das normas do processo penal e da forma como esse Código de Processo Penal pode ser suprido por normas do processo civil. E, inclusive, os problemas que o professor Auri Lopes Júnior já levantou sobre esse tema, na medida em que, como eu acabei de mencionar para vocês, existem particularidades muito poderosas no caso do processo penal, em detrimento dos outros ramos do direito. Feitas essas considerações sobre a validade das normas, nós vamos estudar efetivamente os princípios orientadores do processo penal. E aqui eu quero cotejar os princípios que se referem ao sistema acusatório e os princípios que efetivamente são praticados e construídos doutrinariamente, muito embora nenhuma legislação possa ter efetivamente sustentado tais princípios. Eles são, na verdade, derivados da prática, e quando a prática e a teoria colidem, nós temos que a supremacia da prática nem sempre determina a correção teórica dessas práticas.
né? A exemplo do que acontece com o princípio do indubio pro società, que é um princípio amplamente utilizado na segunda fase do Tribunal do Júri, uma construção jurisprudencial, mas que efetivamente não tem qualquer respaldo legal nem na Constituição e nem na legislação infraconstitucional. Ela é uma construção puramente jurisprudencial, ou seja, uma jurisprudência contra legem. Depois de nós entendermos esses princípios, nós vamos entender também as chaves teóricas que orientam aquilo que é, para mim, talvez o fundamento mais importante do processo penal, ou seja, a natureza do sistema que efetivamente sustenta as normas processuais penais. Nós estamos falando de um sistema acusatório, ou estamos falando de um sistema inquisitório, ou estamos falando de um sistema misto, ou algo entre o acusatório e o inquisitório, e quais critérios nós vamos adotar para saber a natureza desse sistema, que é efetivamente o sistema processual penal brasileiro. Essas são ponderações que eu vou trazer para vocês, gostaria de debatê-las com vocês. As opiniões não são uníssonas, elas na verdade são muito variadas sobre esse tema, e aí de fato eu gostaria de trazer alguns textos para que nós possamos refletir sobre essas interpretações diversas, porque efetivamente estarmos ou não em um sistema acusatório é a chave para sabermos efetivamente se nós temos ou não um processo penal democrático. E muitas das nossas práticas efetivamente se revelam distantes daqueles princípios e, portanto, eu gosto mais de trabalhar com a realidade do que com a elucubração. Então vamos fazer uma análise da realidade do processo penal e, a partir daí, nós poderemos falar sobre esses postulados teóricos a que eu já me referi, a natureza do nosso processo penal. Também é importante considerar, e aqui eu quero falar de um aspecto que certamente é do grande interesse de vocês, da atividade policial. Né? Nós vamos falar um pouco sobre como acontece a atividade policial, os tipos de atividade policial que existem, quais são as competências da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Penal e efetivamente das mais variadas formas de institutos de segurança pública trabalharem. Né? E aí, efetivamente, após estudarmos essas diferentes formações, nós vamos tentar compreender algumas diferenças-chave entre os conceitos de inteligência policial e de investigação criminal. Ou seja, será que toda a informação colhida pela polícia no âmbito de suas atividades típicas, ela é uma atividade de investigação criminal? Por outro lado, as atividades de inteligência policial, elas não teriam um limite legal? Porque representam efetivamente, como qualquer atividade policial, uma intervenção na liberdade individual. Por outro lado, nós temos que considerar qual é a sua função e qual é o seu limite. De que maneira nós poderíamos pensar tais coisas? Eu gostaria de fazer essa apresentação também a vocês ao longo do nosso semestre, ou, como agora estamos trabalhando no YouTube, com essa temporada, efetivamente, de vídeos que eu tenho preparado para vocês. Feita essa introdução a respeito das distinções entre investigação e inteligência policial, eu vou abordar com vocês de maneira pormenorizada a investigação criminal, porque é de fato na investigação criminal que reside a raiz de todo o processo penal. A chave para compreender o sucesso da acusação ou da defesa se encontra na forma elaborativa dessa investigação, ou seja, se essa investigação criminal ela é feita com critérios legais ou se ela efetivamente é feita sem critérios e aí uma defesa forte vai ser capaz de levar ao final do processo, lá na fase de instrução, lá quando o magistrado estiver efetivamente em audiência, alegar nulidades porque não foram observadas formalidades estritas. E daí isso é tanto do interesse de quem pretende trabalhar na atividade policial, como quem pretende trabalhar como membro do Ministério Público, como quem pretende trabalhar na acusação em geral, ou como quem pretende trabalhar na defesa criminal. Então, efetivamente, é muito importante que a gente entenda as formalidades da investigação criminal. Eu vou trazer também alguns dos métodos de investigação mais contemporâneos, alguns dos métodos de investigação mais recentes, e aí, efetivamente, podemos trabalhar de uma perspectiva mais atualizada sobre como acontecem isso. E aí eu já devo advertir vocês que nem sempre isso será encontrado nos livros. Isso tem muito a ver com a minha vivência prática como advogado criminalista e também com as informações
que eu coletei de comentadores da legislação e que vou disponibilizar para vocês no curso do semestre. Feita essa incursão no mundo da ação penal, nós vamos trabalhar também com feita essa incursão na investigação criminal, nós vamos passar a estudo da ação penal propriamente dita, sua natureza, variações e as regras através das quais a ação pode acontecer. E novamente aqui, trazendo as distinções necessárias que a doutrina crítica tem feito no sentido de expor a diferença que há entre as condições da ação no processo civil e as condições da ação no processo penal. Evidentemente que a discussão a respeito da importância das condições da ação precisa ser levada em consideração, porque nós temos que levar em conta que nós estamos fazendo um estudo de algo que é efetivamente fundamental na democracia. Né? As condições da ação elas servem para que uma lide não nasça efetivamente sem nenhuma pretensão de prosperar, submetendo o judiciário e as pessoas envolvidas no processo, evidentemente, sobretudo o réu, a um desgaste desnecessário. E no caso do processo penal, um desgaste que muitas vezes jamais poderá efetivamente ser suprido, mesmo com a sentença absolutória. Nós sabemos que a simples submissão de alguém a um processo criminal já é uma pena em si mesma, embora não em sentido estrito para o direito, uma pena do ponto de vista social. Não fosse isso, nós não teríamos problema em sermos processados sabendo dos inocentes, não é? E, no entanto, essa é efetivamente um medo real que acomete as pessoas. Uma vez processado, ainda que seja inocentado, ao final terá efetivamente a marca do banco dos réus indelevelmente estabelecida em seu espírito. Isso ficou um pouco sinistro. Bom, pessoal, para além da ação penal, nós vamos estudar também a ação civil ex delito, ou seja, a ação civil que decorre da ocorrência de uma prática criminosa, ou seja, o direito que assiste a vítima ou seus herdeiros ou familiares, na sua ausência, efetivamente de ser indenizado pela prática de crime que tenha sofrido. Vamos estudar a sentença penal e vamos caminhar para o final do nosso estudo tratando da jurisdição e da competência, ou seja, as regras sobre as regras do jogo, ou como é que a gente vai efetivamente julgar os processos de maneira imparcial, como é que nós vamos efetivamente ter funcionamentos imparciais dentro do processo, o que é muito importante, como a Operação Lava Jato deixou bastante claro para nós nos últimos anos, uma lição de processo penal que nós, mesmo que queiramos, não podemos esquecer. É uma lição muito importante que nós aprendemos com a Operação Lava Jato, sobretudo sobre jurisdição e competência, ou seja, quem tem poder para julgar qual ação. E outra coisa, será que jurisdição e competência são a mesma coisa? Eu acredito que não. E aí, efetivamente, nós vamos ter essas discussões ao longo do semestre, ao longo dessa temporada no YouTube. E eu quero deixar vocês novamente bastante à vontade para fazerem as suas críticas, as suas intervenções, trazerem as suas contribuições. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.